Fotografia. Por muitos considerado uma alquimia moderna, uma tentativa incessante de capturar o efêmero e torná-lo eterno. A fotografia é uma dança entre a criatividade e a técnica. É a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário. Não se deixa limitar pelo que apenas é a realidade. Ela interpreta, recria, transforma. A fotografia é uma forma de arte. Porém, como qualquer forma de arte, esta é difícil. A fotografia é uma ciência complexa. É o equilíbrio delicado entre a luz e a sombra, a composição e o caos, a cor e a ausência dela. Para capturar numa imagem, o fotógrafo, ou como eu gosto de chamar, o artista, deve entender toda a complexidade daquilo que nós chamamos realidade. E este sou eu, um maluco que deu na cabeça de, por que não, aprender a tirar fotografias. Olá maltinha, meu nome é Ricardo Correia e sejam bem-vindos ao meu novo projeto, este canal do YouTube. Se me perguntarem o que é que realmente isto é ou o que é que isto vai ser, pá, nem eu sei bem. Eu quero é apenas divertir-me, partilhar mais conteúdos, se calhar dar assim um background, ou não é background, mas sim back-office de podcast, de um pouco do que é a minha vida e daquilo que quero me tornar. Estamos em 2025 e eu, como qualquer outra pessoa, defini os objetivos deste ano. Muitos deles estão a ver com o podcast, com conquistas que quero alcançar, outros têm a ver comigo mesmo, como rotinas, objetivos que eu quero alcançar. Mas, o que é que eu falo assim destes objetivos deste ano? Este vídeo tem a ver com dois deles que eu defini para este ano. Um deles sendo conhecer novos locais. Dando um pouco de contexto do porquê deste objetivo do ano, eu desde sempre, desde miúdo, nunca viajei muito. Conheci poucos lugares, provei pouca comida, conheci poucas pessoas, entre aspas, dessas zonas. Por isso eu decidi que este ano ia tentar ser diferente. Quero conhecer novos lugares, quero conhecer a comida. E porquê conhecer e não visitar? Porque para mim são coisas diferentes. Acho que para qualquer pessoa são coisas diferentes. Visitar eu acredito que seja uma coisa muito mais rápida de ok, eu vi, conheci, pá, vi os locais turísticos, comi aquela comida especial e está feito. Não é bem esse o meu objetivo. Eu quero conhecer as pessoas, conhecer a cultura. Eu quero conhecer aquela beleza escondida de cada local. Por isso eu defini no meu ano que eu vou tentar conhecer 8 sítios diferentes. Seja em Portugal, seja fora de Portugal. Quero conhecer a cultura, quero conhecer as pessoas que lá vivem, quero fazer conversas e, para acrescentar a isso, a conhecer a beleza escondida, como eu disse, veio o meu segundo objetivo deste ano. Aprender a tirar fotografias. Que é muito o que é que vai ser este vídeo e esta série. E por isso é aquela introdução ou mesmo trailer que eu fiz que ainda não decidi muito bem o que é que eu vou fazer com aquilo. Vou dar também então um contexto deste meu gosto agora de começar pela fotografia. Eu nunca fui aquele rapaz que era o fotógrafo do grupo, aquele filmmaker do grupo. Sempre fui o rapaz que dizia, aquele membro do grupo que dizia pá, vamos viver a experiência e pá, gravar não precisamos, vamos estar demasiado focados no telemóvel. E imaginem, isso é bom, sim, mas ao mesmo tempo eu fiquei-me a questionar e por vezes eu fico tipo, eu esqueci-me de muitos momentos. Não necessariamente porque não os tenho aqui dentro e preciso utilizar Memo Font, não. Eu não preciso utilizar Memo Font, acho eu. Mas, sim porque não estão de fácil acesso. Eu não me vou lembrar daquela saída que eu tive naquele verão. Por isso, eu às vezes até fiquei a invejar um pouco do filmmaker do grupo. Daí surgiu este meu gosto pela fotografia e com toda a adolescência eu fui começando a criar este gosto. Começou tudo por aquelas beleza natural lindíssima, aquelas montanhas sublimes, mas com o passar do tempo estas vistas lindíssimas de montanhas passaram de ser estas mesmas vistas para um momento fugaz
de, por exemplo, estarem pessoas a conversar num café, ou mesmo aquela rua, aquela vista muito mais banal, entre aspas. Assim começa a surgir o meu gosto pela fotografia. No ano passado eu tentei exatamente isso, guardar memórias. Por isso eu decidi comprar uma camarazinha pequenina e começar a gravar. Consegui aguentar algum tempinho, gravei assim alguns momentos, porque o objetivo com aquela câmara era tentar fazer um filme, uma espécie de filme do meu verão com os meus amigos. Desta forma, fui gravando cenas após cenas, e digo-vos, falhei miseravelmente. Porque a meio do verão eu senti-me que estava-me a tornar o filmmaker do grupo, não conseguia viver uma experiência, tinha de já estar logo com a câmera ali apontada. Por isso, não sei, não foi para mim aquilo. Mas voltando então aos 2 objetivos deste ano. Definir objetivos é algo fácil. Toda a gente consegue definir os objetivos e é por isso que toda a gente no mês de janeiro vai ao ginásio, porque pensa que é este ano que vai ter aquele corpo fit. Mas o difícil mesmo é cumprir o objetivo. Por exemplo, visitar 8 distritos é algo palpável, é algo que eu conseguia fazer logo este mês, estava já feito, tinha cumprido já o meu primeiro objetivo deste ano. Mas, por exemplo, aprender a tirar fotografias é uma skill, é algo que vem com a prática, é algo que demora tempo. E as coisas que normalmente demoram tempo são as mais fáceis, entre aspas, de se largar. Sobre aprender a fazer coisas novas, se tiverem alguém em casa que esteja como objetivos do ano, ou mesmo um gosto aí por dentro de começar a aprender a fazer algo novo, eu vou-vos partilhar aqui uma história que eu gosto bastante. A história que eu vos venho contar é sobre um professor de pintura que dividiu a turma em 2 metades, avaliando de forma completamente diferente cada uma delas. A primeira metade foi avaliada pela qualidade da pintura, apenas podendo pintar um quadro em todo o semestre. A outra parte era avaliada pela quantidade de pinturas, ou seja, quantos mais quadros fizesse, melhor seria a sua nota. Fácil de explicar, mas tinha claro a sua nuance, não era cada um podia fazer 200 vezes o mesmo rabisco e estava feito. Se quisessem fazer rabiscos, tinham de fazer rabiscos totalmente diferentes sempre. Mas claro, só para que saibam que é uma turma de pintura, eles querem aprender a pintar bem. A parte que era avaliada pela qualidade da pintura passou o semestre inteiro a estudar sobre como pintar bem, a como agarrar bem o pincel, a como fazer aquela exposição de luz, aquele sombreado diferente, mas estudou apenas, passou tudo pela teoria. A outra metade passou o semestre inteiro a pintar, a testar, a não teorizar tanto, mas sim, pois para terem a melhor nota eram obrigados a fazer quantidade de pinturas, portanto eles tinham de fazer muitas pinturas diferentes, por isso eles eram obrigados a sair da sua zona de conforto constantemente. No final do semestre, para vocês que estão aí em casa, qual é que acham que foi a parte avaliada que fez os melhores quadros? Isto é uma história fictícia, mas se eu pudesse opinar, aquilo que eu diria é a metade da turma que fez os melhores quadros foi aquela que testou mais. Ou seja, foi aquela que tentou inovar, aquela que tentou testar novas coisas, aquela que saiu sempre e constantemente da sua zona de conforto, pois tinham de apresentar novas ideias, novas coisas, todos os quadros. Com o facto de estar sempre a pintar, claramente iam acabar por aperfeiçoar, porque pintar é uma skill, é algo que quanto mais fizermos, melhor vamos nos tornar. Com esta história em mente, é um pouco previsível o que é que eu realmente quero fazer com esta série. A série vai ser uma série mensal, em que de certo modo eu vou estar a documentar com fotografias aquilo que aconteceu no meu mês. Não necessariamente eu vou documentar tudo, pois eu não vou andar a levar a minha câmara para qualquer lado, porque tenho medo de a partir, mas esta série vai servir exatamente para isso, para documentar esta minha melhoria, para vos mostrar a vocês que com a prática tudo se consegue alcançar. Eu consigo aprender a tirar fotografias. Vocês vão ver as fotografias deste mês. E pá, para mim algumas até estão giras, algumas. Mas se forem depois ver o final da série, que vai ser em dezembro, espero eu, tudo vai ser completamente diferente. As fotografias vão ser diferentes, eu vou-me desafiar de forma diferente. A edição vai ser diferente e por isso essa série serve para exatamente isto, para documentar a minha jornada, a conhecer novos sítios, a minha jornada a cada mês do meu ano, e depois a minha jornada a tirar fotografias cada vez com melhor qualidade e ao meu gosto. Enfim, falando então de fotografia. Como disse no trailer, fotografia é uma ciência complexa.
Desta forma, há muito que precisa de ser estudado. Eu sou sincero que eu aprecio teoria, até gosto da teoria, mas aquilo que me fascina mais é sempre a prática. Por isso, eu estudei um pouco e vou aqui compartilhar um pouco do conhecimento, que é muito pouco daquilo que eu sei sobre fotografia. Vamos a isso. Importante sobre fotografia. A primeira é a luz, das coisas mais complicadas e que já vamos passar a seguir. A segunda é a composição, é a forma como tu estás a abordar os temas. Fotografia é uma ciência complexa e o artista, que neste momento vou ser eu, vai-vos apresentar a realidade como eu a vejo. Ou seja, vocês veem uma realidade de uma forma, eu vou transmitir a realidade e mostrar-vos a minha realidade de uma forma completamente dispar. E essa é um pouco da magia da fotografia. Passando então para a coisa que de certo modo é a mais complexa, entre aspas, que é a luz. Existem composições técnicas que eu aprendi até o momento com a câmera. Existem 3 coisas que é importante saber quando se vai tirar uma foto. Chamado triângulo da exposição, é o ISO, o shutter speed e a abertura. Traduzindo isto, no fundo, todos, quanto maior for, maior é a luz, teoricamente, passar a explicar. Ou seja, ISO é como se fosse, no fundo, é como se estivessem com uma lâmpada. E quanto mais for o ISO, maior vocês estão a pôr a luz artificialmente, estão a aumentar a luz artificialmente. O problema, quanto maior o ISO, maior o noise. Esse noise que estão a ver é o que, quanto maior for o ISO, maior vai ser este pontilhado que existe na fotografia. E ninguém gosta muito desse pontilhado. A segunda parte é o shutter speed. Shutter speed é, no fundo, a rapidez que o sensor abre e fecha. Ou seja, quando estão a tirar uma fotografia, estão a ver aquele som do... Isso é como se fosse a lente a abrir e a fechar. No fundo é isso. Quanto maior for o shutter speed, maior a rapidez em que ele abre e fecha, menor vai ser a quantidade de luz que recebe. Acho que é um pouco intuitivo de perceber, eu não sei. Segundo, é quanto menor for, maior vai estar a fazer, maior é o tempo que demora a fechar e a abrir o sensor. Desta forma, capta mais luz. E o terceiro ponto é a abertura. A abertura é um pouco aquilo que faz focar e deixar de focar. E quanto maior a abertura, menor tem a capacidade de foco, mas também maior a capacidade de receber luz. Quanto menor for a abertura, maior é a capacidade de foco e menor a capacidade que tem de receber luz, ou seja, as fotografias vão ficar mais escuras. Pronto. Se eu disse alguma barbaridade, eu não sei, pois, novamente, eu não estudei muito sobre isto. Eu estou ainda a aprender. Portanto, eu acredito que estive bem, porque tive aqui o auxílio do ChatGPT, mas acho que percebi bem e pronto. No fundo, na teoria é... a única coisa que eu brinco é o shutter speed e o ISO. Portanto, E este é, de certo modo, a teoria por trás de uma boa fotografia. No fundo, a fotografia tem a ver com prática, a forma como o artista vê, ou o fotógrafo vê, e não ser esnobo. No fundo, o terceiro ponto é não ser snob. Esta é a teoria da fotografia. Vamos então à parte gira? Bora. Em janeiro fui fazer o recurso de matemática. Por isso eu pensei, eu estou no desafio, já sabia que eu queria fazer este vídeo, eu já estava no desafio de tirar mais fotos e pensei, vamos tentar fazer um photoshoot, ou seja, um momento em que eu vou tirar fotografias durante esta semana de estudo. Como eu estava naquela semana de estudo, eu pensei, temos 2 hipóteses. Eu quero documentar, entre algumas aspas, como é que é o meu mês, por isso tinha 2 hipóteses. Ou fingia e ia para a rua, fingia que eu tenho uma vida completamente sem a ver com estudo, que não é real. Ou 2, tentava fazer um photoshoot em casa pela primeira vez. Contar um pouco de... Eu já tinha tido alguma experiência, em dezembro fui dar umas voltas para tentar experimentar fotografias, aprender a editar, porque senão também ia aqui passar demasiadas vergonhas. E eu não estou muito para isso. Decidi então fazer o photoshoot em casa porque, queria fazer o documentário, entre aspas, o meu mês e depois eu olhei para a rua e estava nublado. E eu ainda não sei tirar fotos com ambientes nublados, porque depois há pouca luz e eu não sei como depois editar parecendo algo natural.
quando decidi que queria fazer um photoshoot em casa, as primeiras coisas que me apareceram à mente foi a vibe da fotografia. Foi uma expressão, que eu não sei se existe ou não, mas pá, surgia-me sempre na minha cabeça a palavra Old Library. Não sei porquê. Pá, não sei se vem das playlists que ouço ou dessa... Porque pronto, eu gosto de estudar com músicas calmas, portanto pensei, se calhar pode vir dessa vibe. E também vinha-me sempre a cor, aquele castanho escuro, a remeter assim uma foto mais escura, mas com uma iluminação. Pá, surgia-me só esta ideia na cabeça e eu queria tentar replicar, mas primeiro, eu pela primeira vez quis procurar inspiração. Portanto, eu quis começar a entrar deep aonde é que vinha esta minha ideia. Com esta ideia em mente de ir procurar deep onde é que veio, o que é que eu fui procurar? Claramente, eu fui pesquisar no Google Old Library e não era bem isso. Tinha lá os castanhos, ok, mas não era bem isto. Ou seja, aquilo que eu não queria, não era bem isto. Porquê? Porque aquilo que eu queria representar não era uma biblioteca, não era o ato de ler, mas sim um ato de estudar e a forma como, pronto, qualquer pessoa, ou como eu, estudo. Que é uma forma completamente, por vezes, muito desorganizada, cheia de papéis na mesa, em que se calhar eu só estou a utilizar uma coisa, e o meu computador. Mas pronto, quis parecer esta vibe assim mais rústica. Com esta foto em mente, que foi a foto que eu vi, eu estava a chegar mais perto, mas eu decidi tentar procurar mais, não sei como. Fui começando a descobrir, fui ao Pinterest e pesquisar ato de estudar, fotos a estudar, fui lá encontrando assim algumas fotos. Estas fotos eu notei que já estava a chegar mais perto, havia o ato de estudo, mas ainda faltava as cores, por isso procurei pelas cores, lá encontrei. Ao encontrar as cores, na minha cabeça já podia ter parado. Sabia a vibe, aquilo que eu queria transmitir, o ato do estudo e a colorização que queria dar. Mas eu sabia que eu já tinha visto uma imagem exatamente igual à que eu estou a imaginar. Por isso eu quis continuar, estava mais perto, quis continuar e lá encontrei. Encontrei estas fotos. Uma foto assim com este noise que falámos há pouco, do ISO mais alto, com um pontilhado, um granulado na foto, a exemplificar que parece até foi uma daquelas câmaras antigas que tirou foto. É aquela vibe mais escura, com pessoas a escrever ou a estudar. Pá, e aí foi aí que eu percebi que estava lá. Mas pronto, já tinha a ideia, tive a inspiração, tinha tudo na minha cabeça. O que é que faltava? Tirar as fotos. Para isso fui tentar pela primeira vez fazer um photoshoot em casa. Nunca tinha feito, tive de desmanchar completamente a minha secretária para conseguir fazer as fotos em ângulos totalmente diferentes, mas aquilo que foi evidentemente desafiador foi a própria edição. Tentar procurar estes lados mais escuros, mais castanhos, foi algo completamente diferente, que eu tive de mexer até com cores pela primeira vez. Uma das coisas que, por acaso, é que eu nunca tinha editado fotos sem ser ao ar livre, por isso tornou-se muito mais desafiante, pois tive de trabalhar com outras ferramentas que eu nunca tinha utilizado. Numa segunda parte do meu janeiro, eu fui de férias. Fui pela primeira vez de férias sem a minha família, fui com os meus amigos, fui com a minha namorada depois e foi exatamente após o meu exame que eu fui de férias. E eu fui de autocarro, ok, fui para Leiria, primeiro distrito conhecido, mas antes de chegar lá eu fui ao Vasco da Gama, tinha de fazer tempo e pá, por que não começar a testar a fotografia? Aquilo que eu queria fazer era tirar fotografias com regularidade, ter a câmera à mão e aquele momento em que eu tivesse de tirar fotos. Ok, pela primeira vez tirei fotos assim em público e a pessoas desconhecidas sem as pessoas verem. Senti-me uma beca, um paparazzi às vezes, e estava às vezes a questionar-me se iria chegar alguém a mim e dizer tipo: tu trabalhas para que revista? E eu tipo, mano, eu só sou um gajo à toa que decidiu bora tirar fotografias em 2025. Mas lá foi. Lá tirei uma foto que eu achei surpreendentemente bacana, no Vasco da Gama, que senti-me bem cinematográfico. A minha câmera lá tem uma definição louca para fazer este modo mais wide nas pontas e mais curto. Não sei se é assim que se diz em termos de medidas, mas pronto, foi algo que eu por acaso gostei imenso desta foto, assim, depois com uma edição assim muito mais chill e mais amarelas, para os tons dos amarelos, como se fosse... Eu senti que aquela foto podia estar muito bem, aquilo era uma foto que tranquilamente alguém acreditava se eu dissesse que fui para o aeroporto e aquilo era o meu aeroporto. É a minha visão. Mas pronto, lá fui viajar
Lá tirei algumas fotos no Vasco da Gama. Tirei também uma foto assim no Mac a fingir, a tentar fazer umas fotos assim mais diferentes. Está aqui o resultado, não sei se ficou bacana, não sei se ficou lá muito bacana. Mas lá fui para Leiria. Lá fui para Leiria em janeiro e para quem não sabe, ou para quem sabe, em janeiro em Leiria dá-se a taça maluca do inverno de futebol. Eu não sei nada de futebol. Eu sei como funciona o futebol, conheço alguns jogadores. O meu clube é o Portimonense, para quem não sabe. E eu fui lá com os meus amigos, fingi que sou o maior benfiquista de sempre. É verdade que não consegui tirar muitas fotos, pois estava com os meus amigos e novamente, como disse no início, eu não sou o gajo que está com os amigos e diz bora tirar uma foto. Não, pá, para mim não é isso. Eu gosto de apreciar o momento. E como acabámos por não fazer tanto turismo, entre aspas, conheci as zonas, mas pronto, estava bué de nevoeiro. E novamente, eu ainda não sei tirar fotos sem serem dias bonitos. Ainda não sei, vai ficar o meu desafio para fevereiro. Mas como não sabia, acabei por tirar fotos nos momentos em que fomos passear ou coisa assim, mas não estava muito focado nisso, estava mais focado em conversar com eles, em estar mais tempo com eles e isso tudo. E aproveitar a experiência de, pela primeira vez, ter viajado com amigos. E também numa cidade que nunca conheci. Mas pelo que eu descobri, Leiria naquela época do ano é muito frequentada por pessoas famosas. Cá ainda famosas. Mas pronto, para mim são famosas. Conheci lá um humorista que gosto bastante, Manel Rosa, que acaba por também ser um pouco das minhas inspirações para o meu podcast e para as minhas ideias que vêm por aí. E também conheci muitos outros famosos, não conheci, entre aspas, só tirei foto com este, porque pronto, era aquilo que eu realmente mais gosto e não sou pessoa de chegar a famosos e dizer tipo, ei, podes tirar uma foto comigo? Não sou esse tipo de pessoa, não sei. Tipo, não é para mim a coisa mais fácil, porque estou sempre a incomodar a pessoa. Mas lá fui. Leiria foi uma grande experiência. Estar 4 dias com os meus amigos, a cozinhar, a estar com eles foi grande experiência. Mas pronto, conhecer Leiria. Sei que disse no início a diferença entre conhecer e visitar algo. Não fui bem conhecer deep, mas lá fiz o meu início. Provei o doce típico, conheci zonas diferentes, tirei algumas fotos e, mais importante de tudo, eu sinto que com este desafio de conhecer 8 lugares diferentes, eu estou como se estivesse no Pokémon, a derrotar os ginásios e depois a receber o emblema deles. Em Leiria tinha de acontecer e comprei o meu primeiro pin, que está aqui e que vai ser adereço aqui nos vídeos. Comprei aqui, pá, vamos ver se... eu não sei como é que isto funciona. Oi, está a focar, não sei. Pronto, qualquer coisa eu mostro depois uma foto. Descobri um pouco da história e um pouco da história deste emblema, porque pronto, imagina, lá foi onde é o Pinhal de Leiria, aquilo é uma nau portuguesa, ou seja, foi basicamente por aquele pinhal existir que nós fomos os grandes descobridores. Por isso eu tinha de arranjar um emblema, tinha de conhecer aquela zona. Portanto, eu tenho o meu primeiro emblema de cidade ou lugar conhecido. Claro que não fica por aí, claro que eu vou voltar a visitar lá, conhecer mais, conhecer o prato de comida típico de lá ainda. Após ter fingido ser o maior adepto do Benfica, fui conhecer Coimbra. Esqueçam, sinto que conheci imenso aquela cidade. Quero voltar a visitar definitivamente, pois não conheci todos os lugares, mas conheci imensos sítios. Mas aquilo que eu realmente senti também foi que eu procurei e lá encontrei um pouco da beleza escondida de uma cidade. Ao invés de tirar fotos apenas aos pontos turísticos, àquele rio Mondego bonito, ou à primeira faculdade do país e cenas assim, não, eu fui tirar fotos a coisas mais banais. E estava lá com a minha namorada e eu cheguei a casa e após um dia de passear e tirar fotos, ela chega-se a mim e diz: Ricardo, tu és a pessoa que tira mais fotos naquela rua que não tem nada. E eu respondi: eu sou ganda chanfrado que adora tirar fotos a coisas que não têm nada. Uma das coisas que aconteceu lá e que, pronto, para mim é das coisas que mais enchem o coração é conhecer histórias, conhecer pessoas e conhecer a cultura. Quando eu fui lá, eu conheci duas pessoas da terra que nasceram lá e estão lá. Uma delas sendo a Dona Ana, que antes de mais shout-out à Dona Ana, sei que ela não vai ver, claramente, mas era uma florista que estava mesmo ao lado da casa onde eu estava e eu fui lá, fiquei uma boa meia hora, 45 minutos a falar sobre flores,
a falar sobre porque é que a altura da tulipa é agora, o que é uma flor de qualidade, de onde é que surge o gosto da flor, daquela senhora pelas flores. Ela contou-me sobre os estudos que ela teve de flores em Amsterdão, aquilo que gostou mais em Amsterdão, pá, porque é que a Holanda é um país exportador de flores. E pá, no fundo foi fantástico, conheci um pouco da história daquela senhora, de como é que ela parte de ser uma trabalhadora normal para ter uma loja de flores. Eu acho isso fantástico e é isto que eu gosto mais de fazer em qualquer zona que eu conheço, é conhecer as histórias, conhecer as pessoas. A outra das pessoas que conheci foi uma experiência completamente fenomenal. Estava eu e a minha namorada a passearmos por zonas de Coimbra que se calhar nem ela sabia e eu não me recordo onde é que elas realmente são. Estamos a passar por uma loja e eu pensei, opá, seria interessante tirar fotos daquele momento fugaz do senhor a montar a sua loja, montar a montra da sua loja. Tiro uma foto ou outra e a minha namorada chega lá e diz, pá, Ricardo, tu que queres arranjar um pin cá em Coimbra também, se calhar aquela loja tem alguma coisa. Era uma loja de velharias. Eu pensei, epá, é plausível, é claro que pode haver lá um pinzinho bonito para eu comprar. Eu entro na loja juntamente com a minha namorada, começo a ver a loja, a tentar ver onde é que estariam pins e isso tudo. E o senhor chega lá e começa a fazer umas piadas e eu, ok, está a fazer piadas, se calhar dá para fazer conversa. O senhor começa ali e eu pergunto-lhe o nome, pá, digo-vos, o senhor Armando era uma pessoa completamente extraordinária. Fiquei ali, na boa, eu e a minha namorada, a fazermos conversa e a conversarmos com o senhor durante uma boa hora e meia, a ouvir a história completa não, mas a ouvir a história do senhor, a história como conheceu a sua mulher, ouvi algumas das histórias dele quando era estudante em Coimbra, a história como ele foi parar a dono daquela loja. Foi impressionante. E aquilo que eu acho mais fascinante de toda esta história é que era um senhor que aparentava 60, 70 anos, mas que manteve sempre uma das qualidades que para mim acho fenomenal e que eu quero também ter, que é a constante curiosidade. Aquele senhor sabia de tudo. Claro que isto é uma hipérbole, mas tinha-se formado em letras e estava a ensinar-me a mim nomes e teorias económicas. Passava depois para falar sobre as últimas descobertas do universo, algo simplesmente lindo de se ouvir. Conversa vai, conversa vem, eu vou notando que aquilo é uma loja de revendas. Lá notei no nome, já tinha notado no nome, mas também notei que aquilo tinha imensos livros. E para uma pessoa curiosa, claro que ele leu imensos livros. Eu penso, tenho que receber uma recomendação deste senhor. O senhor recomendou-me Cosmos, de Carl Sagan. Vamos lá ver se consegue focar. Pá, eu sou um curioso de astronomia e pronto, acho muita piada aos astros e como é que funciona um pouco do nosso universo. E lá foi extremamente interessante ele ter-me recomendado este livro sem eu ter falado deste meu interesse. E depois de ele me ter recomendado, eu pensei, eu tenho de receber a marca deste senhor. Aquilo que eu pedi foi, eu queria que o senhor fizesse uma dedicatória para mim, que eu me lembrasse constantemente do nome do senhor, para que assim esta memória permanecesse sempre cá, não apenas de o senhor velhote que eu encontrei em Coimbra, mas sim o senhor Armando, que eu conheci, que eu falei, que eu conheci um pouco da história e que quando eu for a Coimbra eu tenho de voltar a visitar esta cidade. Tirei aqui foto da minha dedicatória que eu recebi do Sr. Armando. Como qualquer dedicatória, quando tu lês, é raro tu perceberes o que é que o senhor quer dizer. E eu vou traduzir ao Ricardo, com um grande abraço, e depois uma mensagem que eu achei extremamente interessante e engraçada é: cuida que é linda. Sr. Armando. Janeiro 2025. Pá, honestamente, eu adorei ter recebido esta dedicatória e agora, quando eu for ler este livro, mesmo que seja daqui a 6 meses, porque eu tenho imensos livros e eu sou acumulador de livros e não leitor muitas das vezes, quando eu for ler este livro eu vou-me lembrar, ok, este foi um livro que foi recomendação do Sr. Armando e isto para mim bate qualquer viagem, qualquer doce que eu possa conhecer. Adorei conhecer o Sr. Armando. Próxima vez que eu for lá, eu tenho é de tirar uma foto com o Sr. Armando, porque esquece. O meu único erro mesmo foi não ter tirado uma foto com ele, nem uma foto mais de perto, só tenho esta foto assim de longe, em que pronto, vou ter de dar zoom para mostrar
como é que era o senhor. Mas uma coisa que eu recomendo a qualquer pessoa que esteja a ouvir é façam conversa com pessoas à toa. Muitas das vezes nós estamos parados ou estamos no telemóvel com a nossa música e se estão no mood, primeiro precisam estar no mood, mas se estão no mood e que querem conhecer pessoas, querem conhecer culturas, histórias, fica a recomendação. É das coisas mais interessantes de se fazer, é mandar aquela pessoa que está num dia completamente normal, em que, pronto, para o senhor ia ser mais um dia a abrir aquela loja, mas foi um dia diferente, um dia em que, pronto, ali numa tarde, apareceram lá 2 jovens e ficaram a conversar com ele durante 1h30 e aquilo pode preencher o dia àquela pessoa e não estou a dizer para vocês, não estou a dar uma lição de moral a dizer ok, vocês têm de falar com pessoas à toa para alegrar o dia das pessoas, mas só para que saibam que vai alegrar o vosso dia também. Alegrar o dia de outra pessoa vai alegrar o vosso dia também. E para mim é imprescindível este tipo de experiências. Das coisas fascinantes que eu senti e que, pronto, como estava numa cidade completamente nova e completamente à vontade para tirar fotografias, aquilo que eu senti foi voltar a casa, olhar para as fotografias, adorei esse sentimento e notei que só nesta viagenzinha de Coimbra eu tirei mais de 700 fotos. Portanto, foi muito difícil revê-las todas e de selecionar qual é que é boa, mas fica a experiência. Uma das coisas que eu gostei de fazer também foi rever as fotos, porque novamente depois eu vou editar, eu edito um monte delas, neste momento tenho 80 fotos para editar, destas 700, claro que já editei para aí umas 50, tenho 80 fotos para editar, mas que todas elas eu tento editar não só as fotos boas, mas aquelas que também não são tão boas, mas que representam um momento. Isso para mim é importante também, porque o ponto de eu tirar fotos é recordação, é recordar momentos. E é um pouco como a minha introdução disse, é captar um momento e deixá-lo para a eternidade. Captar um segundo apenas para depois poder guardá-lo para sempre e não apenas passar de uma memória. Mas pronto, sobre Coimbra. Conheci vistas lindíssimas, sobre o Rio Mondego de formas diferentes, tirei fotos lindíssimas, que para mim acho que consegui captar boas fotos. Conheci pessoas, conheci estas 2 pessoas, conheci os doces típicos e claro, não encontrei lá o pin naquela loja, mas encontrei outro pin noutra loja, que é este aqui. Pá, era giro, ele conseguisse captar, pronto, muito bem, era aí está. Consegui ter outro pin, esta aqui sobre a vista do Rio Mondego para a Alta Sé, cenas assim, eu não decoro nomes. Mas pronto, consegui o meu segundo pin, o meu segundo ginásio, ou seja, num mês eu consegui visitar 2 de 8 distritos. Claro que isto não vai ser assim todos os meses, mas definitivamente é uma experiência a repetir, é voltar a Coimbra, voltar ao Sr. Armando, falar com ele e conhecer novos sítios, porque ainda tenho muita coisa para conhecer e pronto, quem ainda quer comer um bom prato típico de lá, e fica aí a recomendação, ir a Leiria e definitivamente ir a Coimbra também. Neste mês, aquilo que aconteceu também é que eu voltei às aulas. Eu voltando às aulas, o que é que eu pensei? E era já um objetivo quando eu já tinha planeado estes photoshoots, era quando eu fosse às aulas eu pelo menos levar uma ou outra vez a câmara para eu também ser a terceira cidade a conhecer, ser a cidade de Lisboa, conhecer novas zonas de lá. Mas desta vez não foi tanto assim. Aquilo que aconteceu foi, eu ia ter um date no Oceanário e o que é que eu decidi fazer? Ok, vou levar a câmara e vou tentar fotografar, já que é uma coisa chill, não é como se fosse um concerto que vai acontecer no próximo mês, que já está marcado. Não é como se fosse um concerto em que eu não vou levar a câmara porque pronto, vou estar a aproveitar o concerto. O Oceanário eu senti, já que era uma exposição, pensei, ok, eu posso levar a câmara e pronto, tirar lá umas fotos, ver se está alguma coisa gira. E lá foi. Antes de ir ao Oceanário, estava no meu caminho para a faculdade e eu sou um apreciador de vistas, novamente. E eu sempre que passo por aquele caminho, penso, tenho mesmo de tirar umas fotografias ali. E foi desta. Estava um dia bonito, lá fui, tirei uma ou outra. Por acaso estive a tentar testar umas novas composições de cor, visto que, pelo que devem ter percebido no vídeo, eu editei as fotos, as primeiras fotos que apareceram foram as últimas a serem editadas, sem ser estas, que estas aqui foram mesmo as últimas, deste quarto momento. O que é que aconteceu?
eu decidi, ok, já que eu tinha testado umas novas técnicas de cor nessa parte, nessas primeiras fotos, eu decidi que ia tentar fazer uma coisa mais diferente com as cores e isso tudo. Pá, honestamente eu gostei muito do resultado destas 4 fotos que eu tirei no caminho para a faculdade. Primeiro porque aquelas vistas são lindíssimas e depois segundo é que eu consegui captar ali as cores ali de forma interessante. Claro que há uma que não achei tanta piada, mas do resto das outras 3 por acaso gostei bastante. E lá foi. Tirei as fotos, tive o meu momento de aulinhas e depois à tarde fui ao oceanário com a minha namorada. Fui ao oceanário e, porque pronto, este mês havia uma promoção maluca que era mais barato e eu pensei, ok, ideia gira, já não vou ao oceanário há muito tempo, pá, porque não, assim consigo tentar tirar umas fotos. Digo, antes de mostrar fotos e isso tudo, péssima ideia. Pensei comigo, eu já tinha pensado na parte da luminosidade, mas eu não me lembrava o quão escuro muitas das vezes é o oceanário. O oceanário é bué da escuro. E eu não consegui tirar fotos aos peixes em si, porque pronto, quando eu penso oceanário, eu penso em peixe. E eu acho que, deixa-me confirmar, e eu não consegui tirar foto ao único peixe, porque estava sempre bué da escuro e pronto, aquilo é uma experiência totalmente imersiva, no sentido em que está bué da escuro, tu tiras ali e estás a sentir assim debaixo d'água. Não consegui tirar fotos. Foi uma beca podre nisso. E as fotos que eu consegui tirar ficaram novamente com aquele pontilhado louco do ISO super alto, de tentar aumentar ao máximo a luminosidade. Mas, antes de ir, uma coisa que é característica em mim é muitas das vezes filosofar sobre as coisas. E aquilo que eu fiquei a pensar foi... Havia uma exposição, a primeira exposição que havia, que era também uma inauguração ou algo do género, não sei bem, mas que era de paisagismo dentro de um oceanário. Por acaso tirei uma foto, não foi tipo das melhores, porque pronto, novamente estava super escuro, mas foi interessante que eu tirei aquela foto e por acaso sentei-me num banquinho e fiquei-me a debruçar sobre uma questão em concreto. Aquilo que eu realmente pensei foi, a primeira pessoa que pensou num zoológico é um pouco fácil, entre aspas, de perceber como é que ele chegou lá. Queriam mostrar os animais que tinham, por exemplo, e criaram um zoológico. Depois também pensaram no parte do oceanário, de mostrar os peixes que tinham. Mas aquilo que eu fiquei mais à toa foi a primeira pessoa que pensou, por que não fazer arte debaixo d'água? E por acaso foi uma coisa que eu achei fascinante de me debruçar e tentar perceber como é que foi o processo criativo de uma paisagem debaixo d'água. Porque se nós pensarmos, não existe uma exposição no zoológico, acho eu, que seja só uma exposição tipo, com árvores. E eu achei fascinante isso. E se calhar vou mostrar aqui uma foto ou outra de fotos a sério e não as minhas, porque não consegui lá captar muito bem. A minha câmera ainda não sei bem como fazer e como tirar fotos para aparecer de noite. Mas pronto. Prosseguindo, filosofei sobre isso, achei muito interessante esse momento e achei muito interessante a própria exposição e lá fui ao oceanário, fui passeando e isso tudo e houve uma foto, 2 em particular, que eu achei muito interessante, que foi no caminho, que já estava a ficar assim meio a escurecer e no caminho para o outro lado do oceanário eu vi ali uma frestazinha em que depois aparecia ali a paisagem. Vocês estão a ver, acredito eu, ou já viram, mas viram aqui nessas cenas, mas honestamente eu achei muito bonito e depois pronto, aquele toquezinho e aquilo que eu estou a aprender é que fotografias são muito bonitas, sim, mas aquilo que dá o charme, aquela cereja no topo do bolo, é mesmo a edição. Mas lá vi os peixes, gostei imenso. Aquilo que também achei muito interessante, claro, são os bichos loucos que há sem ser os peixes. Por exemplo, haviam as lontras são super fofas, não consegui tirar uma foto bacana às lontras, porque achei que a maioria estavam todas bué da banais. Mas lá foi, nesse sítio das lontras, também tirei uma foto de uma paisagem mesmo. Há pouco estava a falar das paisagens artificiais, que normalmente não se vê, mas lá estavam algumas também paisagens artificiais. Tirei lá umas fotos a uns, não sei, papagaios do mar, já me lembrei do nome, papagaios do mar. E achei interessante, foi um momento diferente e foi aquilo que eu senti, aquilo que eu também, é um dos objetivos deste ano, é pôr um pouco mais de movimento nos meus meses, nos meus dias, para não serem todos monótonos e todos iguais e achei fascinante e em todo o processo tem fotos assim um pouco diferentes, acredito que algumas ficaram bacanas, outras não, mas acho que é o processo e por acaso
uma das coisas, fica aqui em termos de reflexão, que quando eu tiro todas as fotos, cada foto que eu digo, pá, esta aqui vai ficar bué da podre. E a minha namorada questionou-se, pá, mas se tu sabes que vai ficar podre, porquê é que estás a tirar foto? E é aquilo mesmo, é o desafio do início deste vídeo que eu contei, de testar. Qualquer coisa que eu sinta, isto pode ficar bacana, eu estou a tirar foto. Depois eu posso não aproveitar, mas não custa nada ir lá tentar procurar o ângulo, procurar a luz de luminosidade certa. E pá, é uma das coisas, um dos desafios que eu tenho mais apreciado é, cada vez agora que eu ando numa rua, eu penso tipo, isto é uma rua fotografável. Ora então, aquilo que eu tinha falado há pouco é falar sobre a magia da edição. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma foto em que a mesma foto deu origem a duas fotos completamente distintas. Ou seja, é uma foto banal, tipo, pronto, que eu achei em si bonita, mas que fiz duas edições e vou depois postar no Instagram para ver qual é a vossa preferência, de qual das edições preferem mais. Mas pronto, pá, esta é, e espero que tenha o Ricardo do futuro tenha colocado as duas fotos para vocês aí em casa também poderem ver e dar a vossa opinião nos comentários. E esta é um pouco da magia de edição. Ora então, antes de terminar o meu mês e antes de terminar este vídeo, que honestamente já está mais longo do que eu esperei, quero dar umas notas de coisas a melhorar e coisas que eu poderia ter feito de forma diferente para que seja o meu objetivo de melhoria não existe, de melhoria para o próximo mês. O primeiro deles todos é eu muitas das vezes sentir-me um pouco preso na saturação, ou seja, qualquer foto que vocês tirarem vai ficar muito mais bacana se vocês puserem a saturação no máximo, mas aquilo que eu quero representar é um pouco do real também. Claro que existem fotos que são para ser saturadas e são para ser postas as cores muito mais vibrantes, mas eu sinto que muitas das vezes fiquei um pouco preso e aos poucos eu fui lá melhorando mesmo essa capacidade de não focar tanto na saturação e na vibração das cores. A segunda nota a melhorar que eu senti é que muitas das vezes em muitas das fotos eu exagerei na quantidade de ISO. Ou seja, aquela coisa que põe as fotos um pouco mais granuladas, mais pontilhadas. Aquilo que aconteceu em Coimbra foi que muitas das vezes eu penso, ok, eu deixo o ISO, mexo a maioria do tempo só no shutter speed. Ou seja, na rapidez que o sensor abre e fecha, traduzindo. Mas aquilo que eu senti foi que muitas das vezes eu fiquei com a ISO tão alta que muitas das fotos ficaram um pouco pontilhadas, vistas com grande detalhe. Claro, em ver de longe é fácil e tipo, ninguém nota, mas pronto. Eu estou à procura também de fotos bonitas e realistas, por isso é que eu comprei uma câmera boa e não uma câmera qualquer. Mas pronto, foi a segunda coisa que eu quero ver se consigo melhorar, é também aprender a mexer com todas as coisas. Eu disse e fiz a explicação muito bem das três componentes da luminosidade e da nitidez, mas eu quero mesmo aperfeiçoar isso, pois também quero aprender a brincar com a abertura, para fazer fotos com uma maior abertura de fundo e maior abertura de perto, ou seja, o fundo estar desfocado, não estar desfocado, coisas desse género. A terceira nota que eu quero dizer é as fotos que eu postei no Instagram, que eu não coloquei aqui, porque pronto, não queria repetir entre aspas, são fotos só minhas, mas que a minha maior dificuldade foi que atingir o tom de pele, com a quantidade de saturação às vezes que eu colocava e da vibração e mesmo de toda a componente, muitas das vezes eu tinha a pele ou super vermelha, ou super laranja, ou super escura. E tipo, foi uma das dificuldades foi tentar colocar as cores naturais, porque existe uma definição no Lightroom de só mudar uma cor para mais claro, mas depois ia ficar bizarro, como tipo, por exemplo, aqui está super claro e depois aqui super escuro. Foi uma dificuldade um pouco grande chegar a esses tons de pele. Eu tenho cerca de 12 versões para cada foto cada foto minha, para atingir o tom de pele, para atingir o fundo certo. Esqueçam, foi uma loucura. E o quarto ponto, que foi um pouco na bice minha destas fotos e que foram aparecendo também, é que eu, em duas fotos, eu notei que tem tipo, em algumas fotos, não necessariamente só duas, notei que tinha tipo uma bola. Vai aparecer agora aqui na tela. Essa bola foi na bice minha, pois eu não tinha limpo
até, tipo, o visor da câmara, o visor não, a lente da câmara, e por isso ficou esse pontilhado que eu achei, pronto, um pouco na vista da minha parte, depois nesse dia inteiro, visto que eu não estou sempre a limpar, nem estou sempre a ver as fotos que tiro, nesse dia inteiro é possível notar-se que eu estava com esse ponto em todas as fotos. Mas pronto, estas são as quatro notas que eu quero melhorar no meu mês de fevereiro, e com isto dou encerrado o meu diário do mês de janeiro de 2024. Obrigado a todos que estiveram aí em casa a ver. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho totalmente meu, ou seja, com gravação minha, com fotografia minha, com edição minha, em termos de vídeo, de fotos, em termos de guião, foi tudo feito do zero por mim. Foi a primeira vez, foi um desafio, e por isso agradeço a todos que aguentaram até aqui para ver, agradeço a todas as pessoas, mesmo que elas não vejam, as pessoas que deram um início, viram a chance e que se calhar aborreceram, só pensaram, epá, vou ver depois, normal, ou mesmo aquelas pessoas que vão ver as fotos no Instagram. Fica aqui para o universo ouvir que eu agradeço a elas também. E um agradecimento especial a tu que estás aí em casa a ouvir-me esta aventura toda, e que espero que possas estar cá para ouvir o diário de um fotógrafo no mês de fevereiro. Eu sou o Ricardo, vou deixar aí o Instagram para quem quiser depois ver as fotografias com melhor qualidade. Eu sou o Ricardo, espero que esteja tudo bem convosco e resta um bom mês. Bom fevereiro.